No último domingo, nós relembramos os 55 anos do início do golpe militar lá em 1964. Os acontecimentos desse dia, eles culminaram na efetivação do golpe no dia 1º de abril. Esse é um evento muito grave que, por algum motivo, algumas pessoas resolveram negar o acontecimento dele, mesmo que tenha pessoas hoje em dia vivas que sobreviveram a diversos acontecimentos ou que perderam parentes ou que tiveram, enfim, parentes que passaram por coisas nesse período. Quando o presidente da República afirmou que a gente precisava comemorar essa data, que os quartéis precisavam comemorar, e isso foi muito repudiado pela ONU, pela Justiça, por diversas outras entidades, ficou muito claro que a gente precisa resgatar essa história, que tem alguma coisa estranha que as pessoas resolveram comemorar. A gente tem que resgatar e mostrar o que realmente aconteceu. A gente poderia aqui falar sobre diversos aspectos desse período e diversas consequências, mas eu acho que é legal a gente focar numa coisa que foi uma das principais afetadas e que tem tudo a ver com o conteúdo aqui do canal. Então a gente vai falar sobre o jornalismo e a ditadura. As redações dos jornais, elas foram diretamente afetadas pelo golpe militar. Primeiro você tinha a proibição de determinados anúncios, de determinados assuntos, e depois do ato institucional número 5 a coisa ficou mais grave e você realmente tinha invasão de redações, jornalistas presos, fechamento de jornais. Os jornais que restaram eram aqueles que de alguma forma davam apoio aos militares e mostravam só as notícias que eles deixavam, o que eles queriam que aparecesse. Isso dava uma falsa sensação de que estava tudo bem e de que o governo era ótimo e tudo mais. Mas na verdade não era. Eles estavam construindo narrativas e te enganando. Quem ousasse dizer o contrário e mostrar o que efetivamente acontecia era perseguido e sim, era morto. Tiveram alguns jornais como o Estado de São Paulo que apoiaram o golpe militar no início e acharam que era necessário para uma transição, para você acabar com a terrível ameaça comunista que chegaria no Brasil, mas em poucos anos eles perceberam a cagada que eles fizeram. E a censura política tinha duas maneiras de agir, né? Que era a censura prévia e a autocensura. A censura prévia era quando eles efetivamente avisavam que você não podia falar sobre determinados assuntos, né? E faziam isso por meio de bilhetinhos, ligavam pra você e falavam: ô meu anjo, faz isso aqui não, que é melhor pra tu não fazer. E você entendia o que ele estava querendo dizer com isso, né? O censor. E a autocensura é quando o jornal já sabia de todas essas demandas e por si só decidia não colocar aquelas coisas. E depois a censura foi piorando e efetivamente você tinha que passar o jornal pela censura. O censor era uma pessoa que ficava dentro dos jornais, ele lia todas as matérias e anotava o que podia passar e o que não podia passar e tinha que ser cortado da matéria, seja, ser cortado da edição do jornal. E uma das consequências que tinha no jornal, né, quando passava pelo censor, que ele falava: ô querido, você não pode deixar essa matéria aqui porque ela é dos comunistas, você tá falando de coisa comunista, então ficava aquela lacuna no jornal. Então uma forma que os jornais encontraram, esses jornais de certa forma de resistência, e que encontraram a maneira de passar para os seus leitores que tinha alguma coisa errada acontecendo, já que você não podia dizer isso explicitamente, era deixar algumas mensagens ali no jornal. Então se deixava aquela parte onde foi censurada a notícia, ou eles deixavam absolutamente em branco, então quando você olhava o jornal você via que tinha alguma coisa errada, ou eles botavam conteúdos completamente inusitados ali no meio, tipo do nada, em meio a notícias do dia, tinha uma receita de bolo, ou tinha um poema de Camões, sabe? Então assim, era uma maneira de indiretamente falar: gente, eu quero pra ter um negócio, uma matéria, mas a gente não pode botar, então é assim que vai ser, entendeu? O Vladimir Herzog, ele é um símbolo dessa perseguição jornalística. Uma frase famosa dele diz: quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados. Vlado Herzog nasceu na antiga Iugoslávia e quando ele chegou no Brasil ele decidiu que Vladimir era o nome mais interessante porque seria mais fácil, né, de ser assimilado pelos brasileiros, era o nome mais comum por aqui. Ele veio fugido do nazismo, né, ele era judeu, família judia, passou por alguns lugares e veio parar aqui no Brasil. Ele fez filosofia na USP e também se envolveu com cinema. Em 1964, poucos meses antes do golpe, ele foi morar com a esposa dele, a Clarice, em Londres, e lá ele trabalhou na BBC, se envolveu com cinema e tal. E acho que uns 2 anos depois,
né? Um tempo depois, quando ele acabou tudo que ele tinha pra fazer lá, ele foi voltar pro Brasil, ele meio que já tinha um emprego aqui garantido, só que aí foi assinado o ato institucional número 5 e ele entrou na lista de possíveis comunistas. Na época ele não tinha nenhuma relação direta com o comunismo, né? Tinha várias críticas e tudo mais, mas muitos amigos dele eram diretamente envolvidos. Então, por conta dessas amizades, ele automaticamente entrou na lista dos possíveis comunistas e não pôde aceitar esse emprego que era um cargo público. A prisão dele foi uma das diversas prisões da Operação Jacarta, que foi organizada, né, pelo DOI-CODE, com o objetivo de prender jornalistas e, enfim, N pessoas que fossem diretamente relacionadas ao Partido Comunista. O Partido Comunista, ele era, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi declarado ilegal desde o golpe militar em 1964. Então todo mundo que tinha alguma relação com ele também era ilegal. E vários jornalistas foram pegos antes do Vlado, né, antes do Vladimir Herzog. E um deles, chamado Paulo Marcum, conseguiu de alguma forma avisar o Vladimir Herzog que tinha gente atrás dele, que ele era um dos próximos da lista. Então o plano dele era fugir no fim de semana seguinte com a família dele para Bragança Paulista, onde ele tinha um sítio, e ia tentar ficar lá, refugiado, um pouquinho escondido de todo mundo. Só que a polícia chegou algumas horas antes. A polícia chegou, enfim, no lugar que ele trabalhava. Ele era diretor de um telejornal, eu acho. E a polícia chegou nesse lugar que ele trabalhava de noite e falou: querido, a gente quer levar você para prestar uns esclarecimentos. Ele, já sabendo muito bem o que eram esses esclarecimentos, né, eles conseguiram, né, numa conversa, ele e um outro amigo lá com a polícia, muito tenso, e conseguiram convencer de que ele ia no dia seguinte, às 8 da manhã, na delegacia lá para prestar os tais esclarecimentos. Ele chegou no dia seguinte, às 8 da manhã, no DOI-CODE, acompanhado de um amigo. Assim que ele chegou lá, a polícia falou assim: querido, pro amigo dele, fica aí só um segundinho que a gente vai interrogar ele ali. E aí, assim que ele entrou pro interrogatório, ele foi encapuzado, amarrado a uma cadeira, sufocado com amoníaco, submetido a espancamento e choques elétricos, que era uma rotina que basicamente todos os presos políticos daquela época passavam. O Vladimir Herzog morreu nessa ocasião e, para se esquivar da responsabilidade, os policiais, eles de certa forma forjaram um enforcamento, mas ninguém acreditou. Eles pegaram um pedaço de pano, amarraram o pescoço do Vladimir Herzog numa janela e chamaram um fotógrafo do Instituto Médico Legal para tirar uma foto daquela cena, para dizer que era a prova de que ele tinha escrito um bilhete, que tinha um bilhete no chão, escreveu um bilhete se declarando muito culpado, estava muito arrependido, e aí ele resolveu se matar num surto de enlouquecimento. Essa foi a foto que os órgãos de repressão divulgaram. Na correria, eles esqueceram de alguns detalhes muito importantes. Como vocês podem ver, a janela ela é mais baixa que o Vladimir Herzog. Então não faz sentido ele ter ficado em pé em cima da cadeira, empurrado a cadeira pra cair, porque era só ele ficar em pé. E, enfim. Outra coisa é que nas prisões eles tiram cinto, tira cadarço, tudo, todo o material que possa servir pro enforcamento do detido. Então, tá aí uma outra coisa também. Então, na hora, a Clarice Herzog, que era a esposa dele, ela falou: gente, isso aqui não faz o menor sentido. E ela foi uma das grandes, assim, realmente lutadoras pra resolver, né, esse mistério. E em 1979 teve uma decisão do juiz Márcio José de Moraes, num processo movido pela família Herzog, e a justiça brasileira condenou a União pelo assassinato do Vlado. Mas foi só em 2013 que eles conseguiram uma nova certidão de óbito, e nessa nova certidão de óbito dizia, né, a morte foi registrada como resultado de lesões e maus tratos infligidos no 2º Exército, que era o DOI-CODE. Esse ainda é um eufemismo para abuso, para tortura, para homicídio, mas mesmo assim é muito significativo, né, do que realmente aconteceu com o Vladimir Herzog naquela ocasião. Existem diversas teorias para o que efetivamente aconteceu ali naqueles momentos, né? Porque aqui no Brasil as investigações da ditadura, elas são muito escusas, assim. A própria Comissão da Verdade, ela surgiu num momento que, sim, foi uma grande vitória, né? Uma grande coisa, mas foi basicamente no governo Dilma, que foi uma pessoa que sofreu diretamente com a ditadura, e hoje em dia, com o novo governo, dificilmente investigações vão andar à frente, né? Mas uma das versões, que é a que eu mais acredito, eu acho que faz mais sentido com relação à morte do Vladimir Herzog, é que de fato eles não mataram, não foram com a intenção de matar o Vlado, mas bateram tanto e tanto e tanto que ele acabou morrendo. E isso sim seria um grande problema se descobrissem que ele morreu ali, né, naquela ocasião. Então inventaram um suicídio. Porque isso é uma das coisas da ditadura. Na época,
Ninguém exatamente sabia o que estava acontecendo ali naqueles porões. O que chegava para quem estava em casa, para quem era uma pessoa comum, que não tinha familiar lutando, né, na linha de frente, para alguém como os meus avós, ou enfim, até como os meus pais, parecia comum. Parecia que a vida estava linda, que a vida estava plena, porque era isso que chegava para as pessoas. Só quem conhecia alguém, ou quem estava efetivamente tentando mostrar o que acontecia no governo, é que efetivamente sabia as atrocidades que aconteciam. Muitas das referências que eu usei para esse vídeo estão aqui na descrição. E tem também esse livro aqui que é muito interessante, chamado Mordaça no Estadão. Dá pra ver daí? Tá dando? Mordaça no Estadão é um livro-reportagem do José Maria Mayrink, que poderia ser meu parente, mas talvez seja uma coisa distante, um parente meu, não sei, mas não conheço, desconheço José Maria Mayrink, mas é um grande jornalista do Estadão. E esse livro aqui é um livro-reportagem que tem, enfim, diversas fotos e tudo mais. Aqui no final, eu não sei se vou conseguir mostrar porque esse livro é muito grande, mas tem algumas páginas de jornais que mostram o que foi censurado. Então aqui a gente vê o que tinha, o que era a matéria que os censores mandaram tirar e o que eles botaram no lugar. Então tem várias coisas aqui no fim, além de histórias e de tudo mais do momento. Uma coisa que acontece nesse jornal, nesse livro, é que ele só começa a contar a partir do ato institucional número 5, quando o Estadão ele já era contra a ditadura e ele enfim, sofria as consequências da repressão. Mas, como eu disse aqui no vídeo, é importante lembrar que o Estadão foi um dos jornais que achou que a ditadura, que não seria ditadura, né, achou que o poder dos militares era muito importante num período de transição. Então, foi um dos veículos que realmente percebeu a cagada que fez. E a partir desse momento é muito interessante ler esse livro pra gente entender como que funcionava a repressão aos jornais no governo. Além disso, eu deixo aqui na descrição 2 links para 2 posts que eu fiz lá no blog falando de 2 documentários. O primeiro deles é Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, que conta, enfim, como era o humor na época da ditadura, né? Então lá a gente vê sobre diversos humoristas que a gente conhece. E a gente também vê sobre o Pasquim. O Pasquim, que foi um jornal revolucionário que tinha muito cartoon e tudo mais, né? Mas cartoon não, é charge. E falava, né, sobre esses aspectos. Um jornal que veio para ser revolucionário e eles sabiam que eles iam durar pouco, duraram poucos meses, mas entraram pra história. O outro post é sobre o filme Pastor Cláudio, que também é um documentário, é basicamente uma entrevista com ele, em que Cláudio Guerra, que era um policial na época da ditadura, ele conta, hoje em dia ele é pastor, encontrou Jesus, mas ele no vídeo, né, no documentário, ele conta com detalhes, inclusive reproduz fisicamente, como ele matou e torturou pessoas. Então, assim, é bem assustador a forma como ele conta tudo. Ele se diz arrependido e tudo mais, mas ele conta de uma maneira bem tranquila ali tudo que aconteceu. Eu acho que a ideia é essa, gente. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que trabalhar a empatia, entender a história do outro e entender que não é possível que todo mundo que conta a história esteja errado e 3 youtubers e vocês estejam certos, sabe? A gente tem que ler, estudar, pesquisar e trabalhar empatia e escutar a história do outro. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, divulga pros amigos, enfim. Vamos falar da nossa história por aí. Beijos!